Eu convoco quem está com a sua Bíblia a abrir no quarto evangelho, João capítulo 5, apenas um versículo. Depois nós vamos ler mais. João capítulo 5, versículo 39. Amém? Antes de nós lermos, vou fazer um pequeno comentário e creio que você vai poder ter uma compreensão maior. O título dessa pregação foi o Manual do Crente. Todo o equipamento que a gente compra, ele vem com manual. Eu não sei, muita gente não tem costume de ler o manual antes de usar. Alguns queimam o manual, não usam direito. Um carro, um liquidificador, tudo vem, né? Tudo, qualquer coisa, uma batedeira, sempre vem com um manualzinho e eles pedem para você ler antes de usar. Não é assim? E nós colocamos aqui o manual do crente. Claro que nós sabemos que o nosso manual de vida é a palavra de Deus. João escreveu um relato do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Até aqui, vamos orar? Amado Deus, Santo Pai, nós pedimos, clamamos nesse momento, que o Senhor nos dê a graça e a vocação de anunciar o seu Evangelho neste modo de igreja, e que todos que estão nos acompanhando nas redes também possam contemplar as verdades, a mensagem do Evangelho. Em nome santo do seu Filho amado, que morreu na cruz por nós, nós te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe todos nós. Amém. O fato é que Jesus disse aos judeus, e nós estamos lendo para você: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Uma pergunta agora, depois do breve comentário anterior, no intervalo das duas leituras. Alguém pode investir o seu tempo em pesquisar, em conhecer alguma coisa, não tendo esperança em encontrar algo que vale a pena, algo precioso? Alguém investe tempo em pesquisar, em ler, em aprender, em algo que absolutamente não vai servir para nada? É perder tempo. Acredito que ninguém faz isso. Por mais que não tenha nada o que fazer, ninguém vai dar atenção a alguma coisa ou algo que não vai lhe dar algum retorno. Diante desse comentário, e que eu vejo todos balançando a cabeça que realmente isto é uma verdade, você imagine um garimpeiro, quando ele encontra um solo, ele chega num lugar, observa, e logo ele vai examinar e começar a cavar. Cavar, e cavar, e cavar, com fé e esperança, até encontrar um tesouro, não é? O garimpeiro faz isso. Como os mineradores examinam o solo, buscando encontrar metais preciosos, assim também é quem atenta pela palavra de Deus, lendo, ouvindo, aprendendo e lendo, cada dia mais com vontade de ler. Assim também aquele que atenta, relendo, examinando, até encontrar o que necessita o seu coração para suprir as suas necessidades, as mais urgentes que necessitem. Ou para ler, para acumular conhecimento, para que no momento oportuno ele possa colocar em prática. Quando alguém acha algo importante, vai ver que este conteúdo, no caso da palavra de Deus, algo que serve para ele naquele momento, ele vai se acalmar.
acalma o coração, supra as necessidades e cuida mesmo que, examinando as palavras de Deus, encontra o caminho da vida eterna, sempre. Por exemplo, mais um exemplo. Se alguém encontra uma amêndoa, sabe que a amêndoa tem uma casca bem grossa, né? Dura. Como não vai quebrar aquela resistente casca para ter acesso ao precioso fruto? Além da saborosa semente, a amêndoa é rica em vitaminas e contém valiosos ácidos graxos, todos muito excelentes para a saúde e de bom gosto. Olha, irmãos, ninguém na sã consciência deixará de comer uma amêndoa por causa da barreira da casca. Ele vai bater até quebrar. Se você não quebra a casca da amêndoa, na própria natureza, os esquilos, os macacos, até as aves quebrarão e comerão, porque elas sabem que lá tem algo muito bom. Elas sabem. E nós precisamos entender que quando nós temos algo muito bom, nós temos que abrir e experimentar. Amém? O escritor do Salmo 119, 105, disse para nós o que as Escrituras são para ele. Bem conhecido. Um salmo conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma luz que brilha no caminho de alguém que trilha um caminho, para que ele possa ver o caminho que ele anda. Andar num caminho desconhecido vai ter surpresas desagradáveis. Qualquer perigo que possa estar no seu caminho, ele evitará. A expressão é impressionante, cheia de instruções quando nós lemos esse salmo. Quem faz da palavra de Deus o seu guia para a vida eterna, enquanto está neste mundo, está no caminho certo. Está tendo proteção, cuidado. E ele verá claramente o caminho que anda. Ele será capaz de marcar o caminho em que deve seguir e evitar todos os caminhos que o levarão para o desvio, para um precipício. Ele verá outras estradas, isso acontece, mas ele desvia e não vai para aquelas estradas desconhecidas. Ele sempre segue o caminho principal. Geralmente, existem muitos convites para sair desse caminho. Ninguém consegue caminhar sem se tropeçar se o manual guia não for as Escrituras do Senhor. Nenhum de nós consegue caminhar nessa vida se não estiver atentando o conhecimento deste livro aqui. Guarde isso. Porque a palavra de Deus é um manual de ações, pensamentos e decisões, exortações e conduta para cada um de nós, ao mesmo tempo em que é instrumento de paz, instrumento de perdão, de reconciliação, força, ânimo, consolo e também o necessário anúncio de que este livro é muito bom. É comum os fiéis dizer para as pessoas: leia a Bíblia. É comum, é tão comum quanto necessário. Não por obrigação, porque quem ama o próximo, ele vai dizer: leia a palavra de Deus. Leia. Por isso a lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Este caminho é tão excelente que vai conduzir ao melhor lugar possível que possamos ir neste mundo. Podemos te perguntar: qual é o caminho que você acha o melhor para a sua vida? Pense grande. Pense depois da sua vida. Qual é o melhor caminho? E depois,
você tem caminhado, além de ser membro na igreja, está muito bem certo que o caminho que você anda não é o caminho da Igreja Batista, é o caminho que a Igreja Batista prega, que eu sei que vem do Senhor. Devemos romper a resistência da nossa velha natureza, como quando quebramos a resistência de uma casca de castanha. Lembra-se que volta e meia nós temos que quebrar cascas de castanhas. Irmãos, sempre para ter acesso ao principal, o que nos alimenta. Como não daremos um trabalho prazeroso de abrirmos a Bíblia para estudarmos e alimentarmos dela em todos os dias? Como? Como pode alguém que está caminhando não ler o manual do seu caminho? Como pode alguém que diz que está com Deus, mas não conhece a orientação do seu próprio Deus? Nenhum de nós aqui está autorizado a andar descuidado, sem conhecimento. A palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Bem simples. A palavra de Deus é simples. O Senhor Jesus foi e deixou uma pregação simples. Quem complica é o homem. Obedecer é o melhor caminho. Exercitar é a melhor novidade. Cada dia. Não apenas por necessidade, mas por alegria. Por alegria. É o mesmo anseio que o minerador passa quando cava fundas valas. Ele cava com persistência. Ele persevera até encontrar o tesouro. Isto é, perseverar até o fim. Olha, é uma frase bíblica. E isso nós devemos entender. Porque quem cava até esperar para encontrar seu precioso tesouro é esperançoso de encontrar o brilho daquele metal esperado, certo? Porque ele está certo que o metal está lá. Ele vai encontrar. Então nós não estamos caminhando para ver se encontraremos Jesus. Nós estamos caminhando porque nós vamos ver Jesus. Amém. O manual diz, ele vai vir. Então nós caminhamos esperando Jesus. Nenhum de nós também está autorizado, está em dúvida ou incerto de que Jesus vai voltar. Bem simples. Porque quando nós ficamos sem o nosso alimento físico, nós vamos enfraquecer, definhar e desfalecer. O mesmo acontece conosco espiritualmente, quando Jesus nos ensinou em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é um recado para quem acha que ter porte físico tem alguma coisa de importante na vida. Não. Mas Jesus estava dizendo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Voltando ao minerador, quando o minerador encontra, ninguém segura, eu vou dizer aqui um termo bíblico, a sua epifania. Epifania, irmãos, é um termo bíblico. É uma tremenda alegria. Ele pula, por que ele faz isso? Porque vai mudar a sua vida. O metal não apenas brilha, muda a sua vida. Então ele pula de alegria. É uma festa regada de alegria, comemorando o encontro do verdadeiro metal, porque ele suou muito, ele batalhou para encontrar, ele perseverou. Agora encontrou o resultado, vamos comemorar. Quando nós encontramos Jesus, nós somos igual ao garimpeiro. Encontramos o mais precioso da nossa vida. Agora, vamos comemorar, vamos nos alegrar, reunir todos os mineradores de Jesus e dizer, somos alegres no Senhor, porque temos o Senhor. Ora, se temos o Senhor, Ele nos deixou ricos diante de Deus, filhos diante de Deus, herdeiros diante de Deus, então vamos caminhar em alegria. Irmãos, tem muito crente triste. Tem muitos crentes desanimados. Tem muitos crentes pensando mais, como Jesus diz, do pão que aí de fora.
Tem crentes que não dormem pensando em crise. Tem crentes que não dormem pensando no governo. Nós precisamos de acordar para o Senhor. O mundo aí fora, nós não vamos dar conta, mas da nossa vida temos que dar conta. Os crentes não podem esquecer. E o desânimo não pode ser maior que a nossa fé, a nossa confiança. Senão nós vamos deixar e não vamos quebrar a castanha, nós não vamos deixar a machadinha ou o enxadinho, a pá, e vamos dizer, não vou garimpar mais. Tem muitos assim dizendo, não vou garimpar mais. Porque, irmãos, qualquer crente que não lê a palavra de Deus, que não vê a palavra, a procedência da boca de Deus, que não examina as Escrituras, não ora, não examina, não estuda a Bíblia, não vem nos cultos. O diagnóstico é simples. Está tremendamente adoentado. O fato, irmãos, não é que apenas e tão somente as orações da igreja vai solucionar, vai recuperar. Tem que gostar de garimpar. Tem que querer quebrar a casca da amêndoa. Amém? Amém. E aí, Paulo escreve em Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o conjunto envolvente da igreja do Senhor, que ama a igreja do Senhor. Com toda oração e súplica no Espírito do Senhor. Nós precisamos arregimentar nossas vidas. Lembra de Davi? Davi era um homem que teve as suas fraquezas, como qualquer um de nós. Isso é muito importante, porque nós não podemos dizer, por que acontece isso comigo? Aconteceu com Davi, aconteceu com Elias, aconteceu com Samuel, aconteceu com Ana, aconteceu com Lídia, aconteceu com todas aquelas mulheres bíblicas, não é? Acontece com todos eles e acontece conosco. Que bom que se aconteceu com eles também acontece conosco. O que eles fizeram? Qual foi a ação deles? Ana, por exemplo, a vida dela era um deserto. Ela era provocada por Penina. Ela queria filho e não tinha filho. Ela servia a Deus, mas não tinha resposta de Deus. Ela parou de quebrar a castanha? Não, irmãos. Ela insistiu no Senhor. A mulher cananeia, comentei isso com os irmãos ontem. A mulher cananeia levou uma grande surpresa de Jesus, porque Jesus foi para a área de Tiro e Sidom, aquela mulher estava por lá, e ela ouviu falar de Jesus, disseram para ela que Jesus estava, e ela tinha uma filha com problemas seríssimos, e ela fez o quê? Foi quebrar a castanha, ela foi buscar o alimento, foi atrás de Jesus. Não foi fácil quebrar a castanha. Aquela mulher penou. Imagina, irmãos, quando eu era menino, nós quebrávamos coquinho. E nós quebrávamos com tijolo, com pedra. Às vezes o tijolo quebrava, mas o coquinho estava lá inteiro. Macetava o dedo, mas não quebrava o coquinho. Mas nós queríamos tanto a semente do coquinho que nós uma hora quebrávamos. Mas nós comíamos sem lavar, com a mão suja, mas comíamos. Ter vontade, irmãos, sara doenças. Ter vontade nos dá alegria. E quanta alegria aqueles meninos tinham quando nós comíamos várias castanhas do coquinho que caía no chão. Quando alguns estavam bichados, nós ficávamos tristes. E os bichados era mais fácil de quebrar. Agora os que tinham um coquinho bom eram duro para quebrar. Mas nós não perdíamos a oportunidade de quebrar. Íamos até o fim. A mulher cananeia foi assim. Jesus disse, eu não vim para você. Eu não estou aqui por causa de você. Eu vim por causa dos judeus. E vocês sabem do desenrolar da conversa. Isso contagiou os próprios discípulos de Jesus. Disseram, manda ela embora. Mas, irmão, aquela mulher insistiu tanto que ela aceitou as migalhas dos cachorrinhos, porque aquilo fazia bem para ela. Irmão, quando você quebra um coquinho, é um pouquinho só que tem. São migalhas quase. Mas é tão gostoso quando a gente dá valor no pouco que tem. Ele se multiplica. E sabe o que aconteceu? Jesus disse para a mulher, a tua fé te salvou. Está resolvido o seu problema. Você, meu irmão,
que está triste, desanimado, quer resolver o seu problema, quebre coquinho. Abra a Bíblia e leia: Senhor, eu quero ser fiel, porque eu sei para que quem é fiel, o Senhor dá as bênçãos necessárias, a ajuda necessária. Amém, irmãos? Então abra a Bíblia, leia a Bíblia, tira a casca e coma, leia com gosto, examine, deixe o Senhor falar com você. Isso geralmente a gente faz trancado num quarto, numa hora sós com Deus. Lá você pode chorar, você pode rir, você ajoelha. Fique em estado de humildade e humilhação diante de Deus e você vai ver. Diz a palavra: faça a prova do seu Deus e vai ver o que acontece com você. Está faltando, irmãos, membros desanimados fazer prova de Deus. Você pode ter certeza que você retornará forte como um leão o leão de Judá que foi. Amém, irmãos? Amém. Em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fracos no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se você se mostra fraco no dia da dificuldade, é porque realmente a tua força é pequena. E cá entre nós, dias de angústias não faltam para ninguém, em doses cavalares. A Bíblia nos diz que Deus não nos deixa passar por aquilo que nós não suportamos. Então, toda medida de prova que você tem é suportável, porque o insuportável Deus não deixa. Amém? E o que te ajudará é você ser fiel ao Senhor. Agora, esbanjar fraqueza não ajuda em nada. Seja forte no Senhor, com as pequenas forças que ainda você tem. Porque as suas pequenas forças faz muito efeito diante de Deus. Venha se arrastando na igreja, que você vai sair cada dia mais forte. Venha chorando à igreja, que depois você vai voltar alegre no Senhor. Porque se você se deixar te abater no dia da adversidade, minguada será a sua força. Deixará de ser fiel, mas seja firme, não desmaies. Quem dá lugar ao desânimo, a força é estreita. Tenha fé, peça com fé, insista, viva pela fé. Junte-se à igreja do Senhor. Examine os escritos e você encontrará a resposta que tanto necessita. O consolo do Senhor vem primeiro. Veja Isaías 40, 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado, irmãos, e multiplica as forças de quem não tem vigor nenhum. Se alguém está nos ouvindo, se algum irmão que não veio porque está nesse estado, lembra que o Senhor não desanima de você, ainda que você esteja desanimado com Ele. Amém? Lembra-se disso. Não ouviste que o eterno Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Se o meu Deus não se cansa, e eu canso, Ele me dá descanso. Você crê? Alcance a promessa do Senhor. Veja que o salmista passou por situação de tristeza e angústia também. Salmo 119, 28, ele diz: a minha alma consome-se de tristeza. É normal, a minha alma se consome de tristeza. Mas ele já faz um pedido em sequência do fracasso. Fortalece-me segundo a tua palavra. Fortalece-me segundo a tua palavra. Não tem mistério. Você sabe, você pode até não perceber, mas tem crentes atrás de mágicas, de resolver problemas. Não existe. Existe o poder de Deus. E o poder de Deus está na sua palavra. Amém? Amém?
devemos assumir que cada dia mais somos privilegiados neste mundo. Nós nascemos num país de liberdade de pregar, de culto, de pregar em público, de andar com a Bíblia para onde quisermos, na hora que quisermos, e enquanto isso temos que aproveitar. Temos tanta liberdade que os crentes nem andam mais com a Bíblia. Deixa aqui na igreja alguns, outros nem trazem mais, às vezes nem tem no seu celular, mas isso é complicado. Fala do manual. Como que o veículo vai andar sem o manual? Você é veículo de Deus? Ande com o manual dele. A não ser que você está como aqueles antigos judeus que decoravam quase o Pentateuco todo. Mas então, existem muitos movimentos para impedir a divulgação da palavra de Deus, a pregação, a fim de engrossar a casca da amêndoa e não deixar a gente quebrar essa castanha preciosa e impedir que possamos garimpar na palavra de Deus a hora e o momento que nós queremos. Homens hostis à influência da Escritura, do seu povo, estão destruindo o valor da fé do Senhor, estão pregando um Estado laico. Laico quer dizer leigo. Mas, irmãos, nós não somos laicos. O Estado pode ser, mas nós somos cheios das influências da verdade e da fé. Amém? Amém? Nós temos confissão de fé, temos esperança. Você sabe que estão tirando todos os valores bíblicos dos lugares públicos, não é, irmãos? Vocês que são funcionários públicos, vocês sabem. Com o intuito de colocar valores profanos, ideológicos. Retiram o sagrado e colocam o profano. A igreja do Senhor vai ser um dos únicos sustentáculos, junto com as famílias verdadeiras, o baluarte da defesa das sagradas escrituras. Se nós temos essa incumbência, como vamos desanimar dela? Como vamos deixar de ter apego à palavra de Deus? O livro pode ser proibido lá fora, mas para nós, irmãos, como em muitos países, muitos irmãos estão pagando muito caro, porque eles não conseguem andar sem o manual de Deus. De tanta fartura que nós temos, o povo enfraquece, não dá valor. De tanta fartura de pregação que nós temos, de estudos que essa igreja tem, de pregadores que essa igreja tem, observe, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você acha que essa igreja é uma igreja verdadeira, que prega o verdadeiro evangelho, faça as contas dela. Porque no mundo, podemos dizer que 95% a mais das cidades não tem uma igreja igual essa, que prega esse evangelho que você está ouvindo. Mas, irmãos, diante dessas doutrinações, da banalização da palavra de Deus, somando a obra maligna dos ímpios que governam e tomam o Estado, nós devemos continuar firmes e fiéis. Jesus, na sua predição, alertou, em Lucas 18:8, última parte do versículo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achar fé na terra? Jesus fez essa pergunta em meio de uma outra conversa, de uma parábola. Mas ele, para concluir essa parábola, ele aproveitou, como dizemos, a deixa e fez uma outra pergunta: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Interessante que tem uma resposta. Encontramos em Hebreus essa resposta da pergunta enigmática que Jesus fez aos judeus.
Em Hebreus 10, 35 e 36, olha o que está escrito. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Você tem confiança em Deus? É um membro confiante no Senhor? Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui está o caminho para não entrar no rol daqueles que não têm mais fé, perderam a fé. Como Éfeso, por exemplo, que perdeu o primeiro amor. Uma das 7 igrejas do Apocalipse. A igreja era redondinha, tinha um culto maravilhoso, tinha uma solenidade invejável. Só que eles não tinham o primeiro amor. No primeiro amor, irmão, está a fé e a esperança. Paulo tinha dito, permanece os 3, a fé, a esperança e o amor. Para terminar esse sermão desta noite, retornaremos ao nosso estudo de início, no Evangelho de João, capítulo 5. Agora nós vamos ler os outros versículos, do 40 ao 44. Veja que esta palavra dita aos judeus serve também ao povo chamado que tem se comportado como judeus. Tem observado que os gentios desse tempo têm se comportado como os judeus do tempo de Jesus. Tem de tudo, mas não tem Jesus. Tem o nome de Jesus, mas não anda com o manual dele na mão, no coração, na vida. O que é andar na mão? É andar como uso, prática da sua vida. E Jesus diz a eles, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não é que não tem vida disponível, é que eles não querem. E não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Se outro vier em próprio nome, a este aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Para terminarmos, sabe o que acontece, irmãos? Muitos crentes se enquadram nesta sentença de Jesus. Não era algo que ele estava profetizando, mas algo que estava acontecendo. Ele estava apenas relatando fatos. Ele diz, eu bem vos conheço, que vocês não têm o amor de Deus. Por que as pessoas não têm o amor de Deus, se crê que Deus é amor? Se crê que Deus nos amou primeiro, e depois Ele nos amou, e agora Jesus diz que eles não têm o amor de Deus. Ora, o que está acontecendo? Dá para vir à igreja e não ter o amor de Deus? Dá para ser membro da igreja e não ter o amor de Deus? Dá para ter uma Bíblia em casa, aberta, toda elegante, e não ter o amor de Deus? Sim, com tristeza. Quando é então que tem o amor de Deus? Ele já falou no primeiro versículo, nós lemos o 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles tinham a Escritura, irmãos? Tinham. Como diz, né, irmão Nalva, na ponta da língua. E Jesus disse que eles não examinavam. Ora, eu posso ter um livro, eu posso ter a Bíblia, eu tenho. Mas eu posso parecer um crente. Para eu ser filho de Deus, eu tenho que ter o amor de Deus. Eu tenho que examinar as Escrituras, viver as Escrituras e viver o amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Aprender a quebrar as castanhas e ver que dentro dela o que tem é ótimo. Amém? Amém. Boa semana, boa noite a todos nós. Amém.